pessoal, tudo bem com vocês? Bom, finalmente esse vídeo vai sair, né? Porque eu fiquei há muito tempo aqui para poder falar a respeito disso e eu só tô vindo aqui falar a respeito disso aqui no meu canal hoje, né? Mas eu acho que é importante, né? E se parecer que eu tô olhando para outro lado aqui é porque eu fiz uma gambiarra aqui para poder utilizar a câmera traseira do celular, porque a frontal não tá muito boa. Mas vamos lá, né? Então, né? Eu acho que muitas pessoas já sabem, né? Principalmente quem me acompanha lá no Facebook, né? Que eu tava mais ativa, mas ultimamente eu, sei lá, eu não tô vendo muita graça em ficar postando lá também não, sabe? Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa autista, né? Eu já sabia disso há muito tempo, né? Eu sou professora, né? Professora na rede pública de ensino desde 2012, né? Eu trabalhei continuamente de 2012 até 2016 e depois eu parei e voltei ano passado, né? E essa volta, né? Que me fez procurar ajuda psiquiátrica especializada, né? Pois bem, né? Quando a gente começa a entrar na área da educação, a gente começa a estudar também questões relacionadas a transtornos globais do desenvolvimento, que é o caso do autismo, que é o caso do TDAH, que é o caso dos transtornos de aprendizagem, né? Disgrafia, dislexia, né? E outros transtornos também, TOD, né? Que é o transtorno opositivo desafiador, né? Que é comum, né? A gente sempre tem ali uma porcentagem ali em torno de 3%, assim, por volta disso de 3 a 4% de alunos com laudo, né? De alunos que a gente sabe, né, que tem ali algum transtorno global de desenvolvimento. A gente conversa geralmente com a supervisão, com a coordenação da escola, aí eles fazem um relatório e encaminham para os pais. E tem muitos pais que vão, né, e levam os filhos para atendimento especializado, né, geralmente é neurologista ou psiquiatra. E tem pais que, ó, liga o botão do foda-se e não tá nem aí. Não tá nem aí nem pro filho e nem pra gente, né? Mas aí, né, ao estudar isso, a gente nos compreendermos melhor ao estudar isso, eu falei assim, gente, isso aqui sou eu, né? Lá naquela época, lá em 2012, se utilizava o termo síndrome de Asperger, né? Que é atualmente é utilizado o termo autista nível 1 de suporte. Bom, não se utiliza mais por causa do Hans Asperger, né, que é o médico austríaco que compactou com o regime nazista, né? Então, por esse motivo, né, por ter as crianças de Asperger, né, tem até um livro, né, que o nome é As Crianças de Asperger, que conta essa história, que existiam, né, as crianças aptas para o trabalho, que era o autismo leve, né, que o pessoal fala, né, que é o autismo nível 1 de suporte, né, que é o CID-11 6A02.0, né, e que antes era a síndrome de Asperger, né, o CID-10 F84.5, né. Nesse caso, né, aí por ter esse histórico aí do Hans Asperger, eles abandonaram essa nomenclatura, né, ainda bem, né. Mas ali a gente vai estudando sobre os transtornos e aí a gente vai se identificando. E é aí que começa a minha história com a questão do autismo, né? Eu já sabia que eu era autista ali por volta de 2012. Eu comecei a acompanhar canais de pessoas autistas nessa época, que era o conteúdo era bem diferente do que é hoje em si, né? Inclusive tinha uma menina ali que estava numa situação parecida com a minha, que desconfiava, que sabia que era, né? Que tinha ali vários,
né, vários sinais, várias comorbidades, várias características. E aí ela foi em um psiquiatra e o psiquiatra meio que esnobou da situação dela, falou que ela não era autista, que isso era coisa da cabeça dela. Ela começou a chorar lá no consultório, né? E esse detalhe, você vai num psiquiatra, você vai num neurologista para poder buscar auxílio, ajuda, e você não consegue simplesmente porque não é um profissional qualificado, né? Principalmente naquela época, né? Tipo, parece assim pouco tempo, né? 12 anos atrás, mas desse tempo para cá muita coisa evoluiu, né? Muita coisa mudou. Porque eu tenho 33 anos, né? Eu nasci em 1991. Eu comecei a estudar no ensino fundamental em 98, né? E então, naquela época, né, a pessoa que era uma pessoa TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tinha predominância, né, da hiperatividade, era tratada como um aluno difícil, um aluno problema, né? A pessoa com transtorno de aprendizagem, né? Ela também era tratada como um aluno problema. Fala assim, gente, esse aluno não aprende, meu Deus, os outros aprendem, esse aí não aprende. Então, tipo, não existe. O TOD, o transtorno opositivo desafiador. Né? Essas crianças eram vistas como desobedientes, né? Como teimosas, né? Como alunos problema também. Né? Naquela época não se falava a respeito dos transtornos, a gente não tinha nem conhecimento disso. Isso também nos anos 2000, ali no início dos anos 2000 também, né? Até pro final dos anos 2000 ali, não se falava muito disso, né? Não tinha muito esse conhecimento, né? Inclusive de profissionais, inclusive de neurologistas e psiquiatras, né? Que boa parte nem sequer sabia, né, do manual diagnóstico, né? Que tem um manual diagnóstico que naquela época era o DSM-4, né? Hoje a gente já está no DSM-5, né? E a gente já está no CID-11 também, né? O Código Internacional de Doenças, né? E muita coisa evoluiu, né, de lá para cá. Né? Mas mesmo assim, lá no DSM-4 já tinha sim as prerrogativas, já tinha sim os manuais diagnósticos, né? Mas é aquele detalhe, né? É a questão de não se especializar mesmo, né? Naquela época não se falava muito a respeito disso, né? Naquela época, né? Puxando aqui sardinha pro lado da transexualidade, né? Da transgeneridade, no caso, né? Naquela época lá, também não se falava muita coisa a nosso respeito. Quando se falava na televisão, era para poder nos marginalizar, né? Nos tratar como se a gente fosse a margem da sociedade e a gente não tinha acesso a médicos qualificados igual a gente tem hoje. Né? É algo muito parecido, né? Ou seja, a medicina foi evoluindo ao passo que a sociedade também foi evoluindo moralmente. Né? É óbvio que a gente precisa evoluir muita coisa, né? Principalmente dessa perspectiva moral, né? Mas a gente já evoluiu bastante, né? Isso é muito bom, isso é ótimo, né? Mas sabendo, né, lá em 2012 que eu sou uma pessoa autista, eu comecei a comentar com algumas pessoas, principalmente professoras, colegas minhas e tal, e principalmente uma professora de educação física que tinha assim, especialidade em, né, educação inclusiva, e que ela falou que não era autista coisa nenhuma, né, que eu não parecia autista, né, e aquele detalhe, era sempre a mesma coisa, né, você falava assim, eu falava que, eu desconfio que eu sou autista e tal, né, e aí a pessoa fala que você é autista nada, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, não, fala, nossa, você fala bem demais, meu Deus, você fala bem demais para ser autista. Ai, meu Deus. Mas isso aí que a gente ouve, né, antes do diagnóstico, né? A gente ouve cada coisa, né? E aí esse negócio ficou remoendo na minha cabeça por um tempo. E aí eu conheci alguns outros canais, inclusive tem o canal de mãe e filha, que são daqui de Belo Horizonte, né, que é a Selma Sueli e a Sofia Mendonça, né, que é do Mundo Autista, o canal.
Tanto é que o canal chamava Mundo Asperger antes, né? Antes dessa polêmica toda envolvendo o Hans Asperger, né? Que aí veio o lançamento do livro, né? E tal, né? E agora a gente sabe que ele é um baita de um FDP, né? Pois bem, né? Aí acompanhando, né, o canal delas e tal. Inclusive eu acompanho bem antes da transição da Sofia, né? E a Sofia mesmo num vídeo bem antigo, lá bem próximo ali do diagnóstico da mãe dela, que é a Selma, né? A Selma Sueli, que também é autista, né? Falou o nome da médica, né? Da doutora Giovana, que é a médica que atende a Selma. Aí eu fiquei com esse nome na cabeça. Fiquei com o nome da médica, ó, um tempão na cabeça. Um tempão. Eu falei, vou me consultar com essa médica um dia. Vou me consultar com essa médica um dia. E foi só postergando, só postergando, só postergando, só postergando, né? Até que aí veio um monte de coisas na minha vida, depois veio a transição, né, e tal, né, e aí depois eu comecei a trabalhar de novo na área da educação, ano passado. Eu comecei numa EMEI é a Escola Municipal de Educação Infantil, aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei 2 meses lá como auxiliar de apoio ao educando, né, justamente dando suporte a crianças com deficiência, né, e ali também eu pude ver mais semelhanças comigo, ali eu pude me entender um pouco melhor, né? Porque a gente vê ali, essas crianças meio que são reflexo do que a gente foi naquela época, né? Na época que a gente era criança, né? No meu caso, eu falo como uma criança autista, né? Uma criança que tinha dificuldade de comunicação, não interagia com as pessoas, não se enturmava com as pessoas da turma, ficava debaixo de uma árvore, eu sempre ficava debaixo da mesma árvore na hora do recreio, olhando todo mundo brincar e eu não interagia com ninguém, né? É triste, gente, é complicado. Ser autista não é uma coisa muito fácil, não. A gente tem dificuldade de interação social, a gente tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de executar tarefas simples, de trabalhar, porque é muito barulho, é muita luz, é muito estímulo. Isso tira a gente do eixo, e desestabiliza a gente completamente, né? E foi isso que aconteceu ano passado. Durante o processo de trabalho, né, na área da educação novamente, tanto nessa EMEI quanto na escola que eu trabalhei como professora de inglês, né? O meu psicológico se desestabilizou completamente, né? E eu não tive condições de trabalhar mais. Aí eu falei, agora tá na hora de procurar a Giovana, né? E aí eu procurei ela, a gente fez todos os testes necessários, né? E passou por SRS-2, fez o DIVA 5, né? Fez que é para TDAH, né? Que inclusive também eu sou TDAH, que é uma coisa que eu também desconfiava, porque o TDAH e o autismo tem muitas características semelhantes. Tanto é que teve um tempo que eu fiquei confusa, eu falei assim, será que eu sou autista ou será que eu sou TDAH? Aí eu não sei, né? Mas no caso, eu sou as duas coisas. E também eu sou AHSD, altas habilidades e superdotação, né? Isso aí é uma coisa que eu já sabia, né? E aqui, desde da infância, o pessoal fala que eu sou muito inteligente e tal. Eu tinha uma facilidade de decorar bandeira, de decorar distâncias, né? Eu sabia a distância de várias cidades, né? De Belo Horizonte para Salvador, para São Paulo, para Rio de Janeiro, né? Eu já tinha ali um conhecimento legalzinho de inglês também, né? Na infância, o pessoal me perguntava o significado das palavras e tal. E até ganhei um apelido, né? De um casal de vizinhos meus, né? Que o meu nome era Data Boy, né? Porque, né? Era o menino em formação, mas eu não sou menino, não. Eu sou a Data Girl, né? Bom, mas nesse caso, né? Eu tive os 3 diagnósticos, né? E aí sim eu pude entender um pouco melhor. Aí com os testes, com as avaliações, inclusive, se vocês têm interesse,
guarde dinheiro, porque é alguns milhares de reais, pelo menos uns 2.000 reais, assim, para vocês terem de início, é bom ter, porque é dinheiro para caramba que vocês vão precisar para poder fazer diagnóstico, principalmente se alguém precisar passar por neurologista, precisar fazer exame de imagem e tal, né, ressonância magnética e tal, você vai gastar uma grana. Sabe por quê? Porque no SUS eu tentei pelo SUS, só que a psicóloga do SUS meio que, ó, falou que eu não era nada, falou que eu não tava com depressão, falou que eu não tava com bosta nenhuma, né? Então, deixei pra lá e procurei, né, a ajuda especializada particular, especializada mesmo, né? Que inclusive me deu diagnóstico aqui, ó, já tô usando o cordão de girassol, esse aqui, ele é o cordão de girassol, e aí tem um símbolo do autismo também do outro lado, né? Que ó, de um lado é o símbolo do autismo, do outro lado é o cordão de girassol. E a minha CIP-TEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Então, eu já tenho o meu laudo, eu já tenho a minha CIP-TEA, né? Eu já uso o crachá, né? Eu vou tentar solicitar algumas outras coisas também, né? Porque isso é importante pra gente, né? E eu tô cuidando da minha saúde mental, tô indo na psiquiatra com frequência também, né? Tô tomando meus remedinhos, né? Aqui tem aqui, ó, famoso receituário especial, não sei se alguém já tinha visto antes, ó. Isso aqui é uma receita amarela, uma receita A3, né? Para poder pegar o cloridrato de metilfenidato, aqui tarja preta, que é um estimulante do sistema nervoso central para poder melhorar a minha concentração, né? Para poder melhorar questões relacionadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é isso, estou cuidando da minha saúde mental, é importante, todo mundo tem que cuidar, todo mundo tem que fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, não sejam preconceituosos, isso não é coisa de gente doida, tá bom? Isso é coisa para todo mundo tem que fazer, independentemente se você tem algum transtorno global de desenvolvimento, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, se você tem transtorno de depressão persistente e tudo mais. Então, façam o acompanhamento de vocês, tá bom? É importante para vocês, importante para sua saúde mental, é importante inclusive para as pessoas que moram com você, porque o seu humor vai melhorar, né? Vai tudo melhorar, né? Você vai ficar menos estressada, estressado. Então, tudo melhora pra gente. Com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento psicológico, tomando os remédios adequadamente, nas doses corretas, né? Fazendo tudo certinho. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, beleza? E se você desconfia se você é autista, é TDAH, se você desconfia que você tem algum outro transtorno e quer, né, o diagnóstico, procura alguém especializado, procura neurologista ou psiquiatra especializado para você não passar raiva, para você não sair do consultório chorando, beleza? Beijão para vocês, até a próxima e esse canal vai voltar, tá bom? Aqui, ó. Tô consertando o meu PC, vou fazer um montão de slides e vai sair. Tô devendo um montão de coisa. Eu prometi um montão de coisa para um monte de gente e eu tenho que entregar. Tchauzinho, gente. Beijão pra vocês.